Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para você que acompanha a gente sabe que a gente está enroscado. Para você que viu os últimos vídeos aí sabe que a gente está enroscado aqui com o Detran. Nosso documento está parado dentro do Detran. Então, aproveitando o gancho, a gente vai fazer um vídeo sobre burocracias em viagem. Porque não é só aqui no Brasil que as burocracias acontecem. Então a gente vai contar um pouquinho sobre situações que a gente teve durante a nossa viagem e sobre quais são os assuntos burocráticos que você, como viajante, deve ficar atento caso queira fazer uma longa viagem como nós fizemos. Exatamente. Aproveitando também o gancho, se você conhecer alguém de dentro do Detran, ou especificamente do Renavan, que é onde o nosso documento está, manda uma mensagem pra gente, porque a gente precisa de contatos lá dentro, porque como você sabe, a burocracia brasileira é muito chata, os caras não estão querendo liberar o documento, precisa de alguém com boa vontade para agilizar o processo. Então, se você tiver algum contato, manda uma mensagem pra gente, a gente vai deixar nosso e-mail aqui e você pode enviar uma mensagem para lá, mandando o contato dessa pessoa, vai nos ajudar muito. Fora isso, já chega deixando o seu like, inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixa um comentário aqui. No final do vídeo a gente vai falar todas as coisas burocráticas que você pode enfrentar na sua vida de viajeiro, mas se a gente esqueceu de alguma coisa e você lembrou, deixa no comentário, beleza? Vamos continuar produzindo conteúdo mesmo durante esse período de quarentena aqui em São Paulo, presos, sem poder viajar. A gente vai produzindo conteúdo, então se tiver sugestão de temas também que você ache relevante para a sua vida como viajeiro ou aspirante a viajeiro, coloca aqui nos comentários para a gente poder gravar para você. Assista o vídeo todo até o final porque a gente vai dar um monte de informação importante e no final do vídeo a gente vai falar só sobre as burocracias do Brasil, tá? Então fica até o final com a gente. A primeira coisa que você, como viajante internacional, precisa fazer, uma parte burocrática, é providenciar o seu passaporte. É uma coisa óbvia, mas já vi muita gente tendo problema com o passaporte na véspera ou no dia da viagem, principalmente com a questão da validade do passaporte. Então, às vezes você pensa, eu já tenho meu passaporte, e esquece de olhar a validade, chega no dia do embarque, você vê que está em cima da hora de vencer seu passaporte, eles não deixam você embarcar. Então, primeira coisa, providenciar o seu passaporte, caso você ainda não tenha, verifique a documentação que precisa para tirar o passaporte junto à Polícia Federal do Brasil e se você já tem um, verifique a validade dele e também se tem espaço para os carimbos, né? Isso também é importante, não adianta chegar no país com o passaporte lotado, onde que vão carimbar. Então, fique atento a isso, muita gente perdendo voo por causa disso, tá? E por falar em passaporte, uma coisa que você precisa se atentar é os vistos. Na maior parte dos países, para brasileiros, você pode pegar o visto na hora, só apresentar o passaporte e você recebe aquela carimbada. Mas tem países que exigem que você tire o visto com antecedência e você pode, em muitos deles, tirar o visto em qualquer país do mundo, mas precisa de antecedência, você precisa checar lá no site do consulado desse país para onde você vai, qual a data, né, de antecedência para você tirar. E ainda existem países que só aceitam o visto sendo retirado no seu país de origem, tá? Então fique atento a isso, pesquise no site do consulado do país que você vai. Isso para uma viagem de longo prazo é muito importante. Por exemplo, a gente não conseguiu ir para o Paquistão por causa disso. A gente queria entrar no Paquistão, mas para solicitar o visto teria que ser solicitado no Brasil. Como a gente estava fora do país, não deu para pegar o visto. É o caso também do Japão e outros países por aí. Então, viagens de longo prazo exigem essa programação. Tá? E outra coisa, essas leis podem mudar. Então, mais um motivo para você ficar atento, tá? Às vezes um país que hoje em dia não precisa nem de visto, talvez no futuro vá precisar. Uma outra burocracia que você, como viajante de longo prazo, vai precisar é pensar na questão das procurações. Se você pretende ficar longe do Brasil por um tempo, né, maior do que alguns meses, ou um ano, ou mais, é legal que você tenha procurações em nome de alguém de sua confiança para que essa pessoa possa resolver probleminhas que possam surgir aqui. Então você faz uma procuração, registra essa procuração no cartório, dando poderes a alguém de sua confiança, os poderes que você quiser dar. Mas essa procuração ela tem que estar listando todos os poderes exatamente
da forma como você quer que eles sejam. Do contrário, ela não vale. Então, por exemplo, se você quer que a pessoa possa resolver problemas na sua conta bancária, você tem que ter na procuração especificando que ela pode fazer isso e ir ao banco, cadastrar essa procuração, dando esses poderes a essa pessoa. Tá? Então, para viajantes de longo prazo, isso pode ser uma mão na roda caso aconteça alguma coisa enquanto você está fora. Imagina você ter que voltar só para resolver uma pendenga. Vale mais a pena fazer a procuração e pedir para essa pessoa te ajudar sem que você tenha que voltar para o Brasil. E uma coisa importante que você tem que ter são as cópias, várias cópias de todos os documentos, por vários motivos. Você pode perder algum documento e aí você tem a cópia, ou você pode apresentar a cópia do documento para algumas pessoas que te pedirem ao invés de apresentar o documento oficial, né? E é bom ter essas cópias em um lugar com fácil acesso, e aí você consegue retirar com facilidade. Tá? E aproveitando esse gancho, a gente fez um vídeo sobre todos os documentos que você realmente precisa ter para fazer viagem. Tem muita gente falando besteira por aí e a gente fez um vídeo que vai aparecer aqui, ó, né? Que fala sobre todos os que você realmente precisa. Se você vai viajar com pets ou com crianças, verifique as normas específicas para esse tipo de situação. As burocracias aumentam bastante nesses casos, então veja aí os documentos que você tem que ter para poder embarcar com um animal entrando e saindo de outros países ou mesmo com uma criança. Também no que diz respeito a estudo, né? Por exemplo, aqui no Brasil não é permitido fazer homeschooling, então se você vai viajar a longo prazo, talvez você tenha que resolver essa questão de uma outra forma. Então, essa é uma parte que quem vai precisar tem que pesquisar direitinho para não ficar pendente aí com nenhum aspecto da burocracia envolvida. Outra coisa que você precisa se atentar são as vacinas. Sim, você precisa tomar vacina para entrar em um montão de países. Então você precisa pesquisar quais são essas vacinas, tomar e levar a sua carteira de vacinação. A gente já grampeou direto no passaporte para não ter erro. A gente fez um vídeo falando só sobre saúde na estrada, tá? Vai aparecer aqui para você entrar e tirar todas as suas dúvidas em relação à saúde na estrada. Se você vai viajar de carro, também existem as burocracias envolvidas no movimento do carro, saindo de um país, entrando no outro, saindo do país, entrando no outro. Normalmente, essa é a parte mais chata dos processos de imigração para quem está viajando por terra. Você entrar e sair de um país com um veículo exige que você preencha um monte de papel na maioria dos países, né? A grande preocupação deles é saber se você vai sair com o carro de lá depois. Então, em alguns deles, eles carimbam o seu passaporte para que depois, na hora de sair, você tenha que ter aquele carimbo anulado. Em outros, eles te dão um papel que, se você perder, você está lascado. Em alguns, eles pedem um pagamento, né, um depósito, caução, que é devolvido no momento em que você sai do país, mas sempre o que mais atrasava a nossa entrada e saída nos países que a gente estava de carro, sempre era a parte da papelada relativa ao veículo. Tem país que é bem tranquilo, que não precisa fazer nada, mas tem uns que são um pé no saco. Então vá preparado, porque a burocracia para você viajar de carro entre um país e outro costuma ser chatinha. Mas, no geral, a única coisa que você precisa ter é o documento do veículo e, em alguns casos, eles vão exigir seguro obrigatório para o veículo. Não existe um seguro de carro para o carro, né, mundial. Então você precisa contratar um seguro para cada um dos países. Alguns países exigem, né, obrigatório, outros não. E os que exigem, que são obrigatórios, vai ter uma casetinha do lado da imigração, do lado da fronteira ali, tá? Então é bem tranquilo, mas já vá com isso em mente, que você vai precisar contratar esse serviço em cada país que você entrar. Ainda com relação à burocracia relativa ao carro, alguns países exigem o carnet de passagem, que é uma documentação específica para o veículo, na qual você faz um depósito caução num valor bem alto. Também serve como garantia de que você vai deixar o país com o seu carro. A maioria dos países que exigem essa documentação ficam na Ásia e na África, também alguns no Oriente Médio, então informe-se antes se você precisa desse carnê,
que é um documento bem chatinho de conseguir, uma burocracia bem chata. E bem caro também. Que nós, felizmente, ainda não precisamos lidar com ela. Outra coisa bem chata e burocrática é comprar carro em outros países. Cara, isso é um saco. Tem países, a maioria dos países você não pode, né, não sendo residente. Alguns países você pode comprar um carro tranquilamente, sendo de qualquer lugar do mundo. Tá? Outros você pode com algumas exceções, né? Como o caso da placa de exportação. A gente fez um vídeo aqui sobre o nosso carro que a gente comprou na Alemanha, que tem a placa de exportação, por exemplo. Outros países exigem que você apenas tenha uma residência no país e outros países, a maioria, exige que você seja realmente um cidadão daquele país. Seguro viagem, uma outra burocracia que na verdade acaba sendo algo importante, né? Apesar de ser visto como uma burocracia por ser exigido em alguns países, acaba sendo algo que nós consideramos importante para quem vai viajar, porque te dá aí uma certa tranquilidade caso aconteça alguma coisa inesperada na sua viagem. Em alguns países, o seguro viagem é obrigatório na entrada. Se você não tiver, eles não deixam você entrar, então fique atento a isso. Olhe as regras dos lugares que você vai e faça a contratação com antecedência, tá? E em relação às fronteiras por terra, ar e água, né? Como que a gente lidou com essa situação? De forma geral, você vai demorar um dia inteiro quase lidando com fronteiras, porque é meio chatinho, tem fila, principalmente em países com fluxo maior, né? Tem fila, tem os oficiais que muitas vezes não estão muito contentes com a sua presença ali, eles não estão nem aí para você, né? Muitas vezes tem a revista, quando é no caso do carro, por exemplo, no Chile é um saco, eles te mandam tirar tudo do carro, tá? Então você tem que ir com paciência, com todos os papéis certinho que você precisa ter para apresentar, vá sempre com bom humor, né? Trate-os muito bem e é isso. Tenha sempre tempo de sobra para lidar com isso. É bom ter alguns snacks também na bolsa ali, porque pode demorar e aí você vai ficar com fome, vai ficar mal-humorado, vai tudo ficar pior. Então é bom ter uma comidinha ali na bolsa e muita paciência é o ingrediente principal para passar em qualquer fronteira. Uma outra coisa que você precisa ficar atento como burocracia, né? É claro, são as leis do país que você está visitando. Então, saiba pelo menos o básico ali do que é proibido ou permitido em cada lugar para que você não se dê mal. Então, por exemplo, leis de trânsito, se você estiver viajando de carro, né? A luz tem que estar acesa, a luz tem que estar apagada, tem que ter alguma coisa dentro do carro. Aqueles negocinhos de pedágio, precisa ter, não precisa ter, tem que pagar alguma coisa, não tem que pagar. Também algumas regras de entrada, por exemplo, de bebida alcoólica. Então, é sempre bom você se certificar de que tudo está dentro da lei para que você não tenha problemas com os policiais. E tem uma outra coisa que você precisa saber, que é relacionada à extensão do seu visto, né? A extensão do tempo que você vai ficar naquele país, né? Muitas vezes você, quando vai pegar um visto, já tem um tempo determinado que você pode ficar. Por exemplo, na Europa 3 meses, nos Estados Unidos 6 meses. Mas de carro a gente passou por alguns países que você falava quanto tempo você ia ficar, então ele botava lá 1 mês. Só que aí precisava ficar mais tempo. Então, em alguns países é possível você estender o tempo, né, que você vai permanecer no país. Outros já são mais difíceis de fazer essa extensão. Então, estude isso, veja direitinho o lugar onde você vai e sempre que ele for te perguntar quanto tempo você vai ficar, pede o maior visto possível quando não for automático, por exemplo, como é o caso dos Estados Unidos, 6 meses e da Europa 3 meses, tá? Em alguns lugares você pode simplesmente pagar uma multa quando você passa do tempo e tá tudo bem. Em outros lugares, se você passar do tempo, você não pode mais voltar para aquele país por um tempão. Então é bom ficar atento a isso. Vamos então falar sobre o Brasil, né? A gente tá tão de bode desse assunto, cara, que é o seguinte, vamos lá. Se você não quer ter burocracia nenhuma dor de cabeça, a forma mais fácil de viajar por essa terra é de mochila. Tá? Mas se daí você só vai precisar do RG, né? E nada mais. Mas se você quiser viajar de carro, você tem que ficar atento. Como está o seu bendito documento? Se o seu documento não estiver certinho, fica sujeito à interpretação do oficial e ele pode levar seu carro quando você estiver no meio do nada, tá? Não corra esse risco. Então veja direitinho como está o seu
veículo, a gente está passando por um processo de alteração do documento do carro de micro-ônibus 12 lugares para motor-casa, tá? Assista esse vídeo aqui para ver como está a nossa felicidade em relação a isso e veja como está o documento do seu carro e o que tem dentro do seu carro. Porque se você montou uma casinha e ele está lá não falando que tem uma casinha dentro, amigo, você pode se ferrar bonito, porque aqui as coisas vão mal. Bom, e também, né, tem a questão, por exemplo, de um estrangeiro viajando no Brasil. Então, se você vai viajar pelo Brasil e com um amigo que não seja daqui, fique atento às regras de imigração também, porque aqui no Brasil não é tão simples assim um estrangeiro ficar por muito tempo, tá? Outra coisa que é legal ficar atento se você vai viajar pelo Brasil é se você vai viajar com crianças, se um dos pais não está presente. Aí também é uma complicação, um pé no saco, quem tem filho deve saber disso. Então tem uma série de coisinhas que você precisa ficar atento. As burocracias, elas são um saco, mas infelizmente nós somos escravos delas. Exatamente, é isso aí. Se você tem algo a acrescentar, algum comentário importante a fazer sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você pretende ser um viajante de longo prazo, nós recomendamos veementemente que você tenha aí informações de confiança, informações organizadas, uma metodologia para que você não se perca aí nesse monte de detalhes. A gente passa muita dica aqui no canal. Mas nós temos um curso com uma metodologia toda pensada para facilitar a sua vida e esse curso é totalmente online, você só se inscreve pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Além disso, tem o nosso livro cheio de histórias incríveis, de momentos bons, momentos difíceis, tudo que aconteceu durante a nossa volta ao mundo, você também compra pelo link aqui na descrição do vídeo. Isso aí, galera! Bora viajar junto! Falou!